Capítulo 1111 Má sorte para Carnide. A fonte da vida, por outro lado, conjurou mais e mais golems de terra para se amontoarem sobre ele. Não queria se aproximar dele, apesar de sua determinação em obter o cristal de vida dele. Parece que ainda tem medo da mordida de Ragnarok. Tem uma razão para lutar, mas essa razão não atrapalhou o seu julgamento nem a fez esquecer a lição que aprendeu há poucos minutos. Você tem que fazer melhor do que isso, dragão. Se você pretende obter este cristal de vida, você deve estar disposto a colocar sua vida em risco pela pequena chance de grandeza. A fonte da vida não respondeu. Ele percebeu que Ragnarok sofria cada vez que seu domínio entrava em conflito, então se concentrou em usar a reação para desgastá-lo, sem envolvê-lo ainda mais. É um bom plano. Infelizmente, Ragnarok pode curar mais rápido que ele mesmo. A fonte da vida é um dragão da vida que cobiça o poder da criação. Mas mesmo ele teve que se maravilhar com a capacidade de regeneração do Ragnarok. Podia sentir a poderosa energia vital jorrando dentro de Ragnarok cada vez que ele se machucava. Eles lutaram entre si em uma batalha avassaladora. A terra estava literalmente tremendo. Estava desmoronando também. Mais rachaduras apareceram por causa dos terremotos que causaram. As ondas de choque da explosão causada pelo choque de seu domínio foram como martelos atingindo o frágil plano. O avião se fragmentava a cada explosão e o cristal de vida estava prestes a desaparecer. Enquanto isso, havia outra luta acontecendo fora do avião. Esta cabeça musculosa deveria ser chamada de Deus Demônio do rancor e da vingança em vez de ira. Com Raf aqui, o Deus Demônio da Carnificina pode beijar suas chances de se despedir do avião. Não é como se houvesse mais nada para conseguir. Ragnarok irá destruí-lo em breve. Então, o Deus Demônio da Carnide retirou seu nuvem ao redor do avião. Ele parou de atacar e bloquear o avião. Suas ações fizeram com que a lua vermelha no céu do avião desaparecesse. É melhor eu me preparar. Com o Raf aqui, é provável que aconteça uma luta e o Carnide quer se preparar para essa luta. Então ali estava o Carnide, um mar de sangue esperando que o Mar de Fogo chegasse para que eles lutassem. Mar de Fogo, mas o Deus Demônio do Carnide está realmente ansioso pela luta. O pior que vai acontecer é a morte deste corpo. Possui numerosos corpos espalhados por todo o reino, por isso está disposto a sacrificar este por diversão. Tem que fazer isso ou Raf continuará a segui-lo até que ele consiga sua vingança. Mas então um novo desenvolvimento ocorreu no avião momentos depois que o Deus Demônio parou de barricar o avião. Carnide sentiu isso imediatamente porque estava perto do avião e porque ainda estava ligado à consciência de toda a vida no avião. Ele voltou sua atenção para o avião surpreso. Ele viu a bola de leis puras e exclamou: "Isso não é um cristal de vida. Isso é mais do que um mísero cristal de vida. Preciso tê-lo." Ficou entusiasmado com o aparecimento do estranho tesouro. "Este é o meu dia de sorte. Então este avião não será um desperdício total para mim, afinal." Ele planejou seu curso de ação. Eu deveria barricar o avião novamente e esperar que ele seja destruído. Então poderei ficar com ele para mim. Ele quer pegar este poderoso artefato que apareceu, mas não pode entrar no avião. Por isso decidiu cercar novamente o avião e bloquear tanto a entrada como a saída. Então ele poderá entrar no avião depois que ele se romper. Fim do capítulo. Capítulo 1112 A vingança é a mais doce. O avião não vai durar mais. O fato de sua âncora estar exposta significa que está muito próximo do fim. Quando terminar, o Deus Demônio planeja matar o Ragnarok e a fonte da vida do artefato. Então lembrou que não estava sozinho. Há mais alguém aqui que pode ameaçá-lo. Isso fez o Supremo da Carnificina gemer e reclamar. De todas as vezes que essa cabeça musculosa apareceu, agora é a pior hora. Eu tenho que parar o Raf. Deixe-me distrair essa cabeça flamejante por um tempo. Não quer mais brigar. Uma luta é a última coisa na mente do Carnide agora. Então enviou uma parte de seu corpo para lutar contra o Deus Demônio da Ira. Deve atrasar Raf e ganhar tempo suficiente para o avião terminar.
Infelizmente, a tática de atraso não funcionou. O avião durou mais do que deveria. O deus demônio da ira chegou antes do avião desabar. A vingança é a coisa mais doce que conheço. Raf disse com excitação desenfreada quando chegou perto. Carnide tentou dissuadi-lo de brigar. Vamos conversar sobre isso. Podemos fazer um acordo. Pagarei por meu desprezo ao seu prestígio e pelas outras pequenas coisas que fiz para ofendê-lo. Não, Ira recusou. Eu não quero o seu pagamento. Se eu quiser algo, eu vou conseguir. Você me fez de bobo. Então, vou fazer de você um idiota também. Vou me certificar de que você não consiga adquirir este avião. Eu vou vê-lo destruído mesmo que seja necessário. É óbvio que Raf veio para a luta e só uma luta irá satisfazê-lo. Não queria ouvir a razão de forma alguma. Ele avançou como um ariete para colidir com o deus demônio da Carnide. Carnide teve que parar de barricar o avião novamente ou correria o risco de perder a luta mais cedo. Fazer isso significava revelar o fato de que havia um grande artefato no avião. É um mistério porque tal coisa está dentro de um plano e porque a Mãe dos Céus permitiria isso. Mas eles não estão preocupados com o mistério por enquanto. Eles tentarão descobrir quando colocarem as mãos nele. É meu, Raf declarou grandiosamente. Saia do meu caminho, sugador de sangue. Você terá que passar por mim para pegá-lo. O deus demônio da carnificina disse enquanto estava no caminho da ira. Isso não deve ser difícil de fazer. Raf disse enquanto continuava avançando. Carnide enviou a maior parte de seu corpo para enfrentar Raf. Manteve uma pequena porção próxima ao avião para tratar da aquisição do artefato. É claro que vai perder. Mas a graça salvadora é que não vai perder rapidamente. Tudo o que ele precisa fazer é atrasar o Raf, então tudo ficará bem, desde que ele coloque as mãos no poderoso artefato. As duas nuvens vermelhas se chocaram. O resultado é o que se esperaria quando duas massas terrestres de energia e poder colidissem. O espaço tremeu e a energia foi descarregada na forma de explosões violentas que destruíram a matéria. Um relâmpago caiu no vazio. Tentáculos, chicotes e outros apêndices se golpearam. Os dois deuses demoníacos invadiram a existência um do outro com abandono imprudente. No nível deles, a defesa é inútil. Se você pode atacar, certamente poderá ser atacado. E se você pode prejudicar o outro, certamente poderá ser prejudicado em troca. Portanto, é uma corrida entre produção de dano e qualquer forma de regeneração. Normalmente, o deus demônio maior vence. E o deus demônio da ira é muito maior, então vencerá. Mas isso não encerrará a luta. Não por um tiro longo. Vários corpos de ambos os deuses demoníacos estão convergindo para suas posições agora. Esta é uma luta que levará algumas centenas de anos para ver um vencedor. Afinal, o prêmio é a oportunidade de avançar e se tornar um destruidor de mundos. Fim do capítulo. Capítulo 1113 Cadelinha. Os deuses demoníacos estão empenhados em obter aquela centelha mundial especial. Eles farão tudo o que puderem para consegui-lo. É uma luta não muito diferente da luta comum no abismo. O mais apto sobreviverá e o Victor ficará mais forte. É por esta oportunidade única que ocorre uma vez em 1 bilhão de anos que Carnide e Raf estão dispostos a sacrificar centenas de milhões de acumulações para adquiri-la. Mas então algo finalmente deu certo para o demônio do deus da carnificina. O avião que tem cerca de 5 bilhões de quilômetros quadrados finalmente desistiu. A superfície do avião rachou até a fundação. Houve um estalo agudo ao se separar da matriz da lei. Deixou de ser um avião naquele momento. Ele perdeu sua conexão com a árvore do reino, então é apenas um pedaço de terra, ar e água flutuando no vazio. Um pedaço de terra, ar e água não consegue resistir sozinho à pressão do vazio. O plano divino foi o primeiro a partir. Ela quebrou e caiu para dentro como a casca de um ovo. O ar foi desviado do avião para o vazio depois que a barreira ao seu redor foi rompida. Então as massas de terra quebradas foram destruídas pelo vazio. No meio de tudo isso estão dois pequenos seres lutando pelo tesouro. Provavelmente são grandes quando comparados aos habitantes do avião.
No entanto, em comparação com os destroços de um avião quebrado e duas nuvens vermelhas ainda maiores colidindo uma com a outra, o hexápode preto e o lagarto de escamas brancas são pequenos seres que se acotovelam como crianças. Transcendentes e superiores podem sobreviver no vazio. Os espertos que se preocupam com a autopreservação, que são todos eles, deixaram às pressas os destroços do avião. Eles querem o tesouro, mas há dois deuses demoníacos por perto. A presença de tais entidades malévolas os dissuadiu. Mas não Ragnarok e a fonte da vida. Ragnarok está atualmente de posse deste tesouro especial. Ele segurou-o firmemente contra o peito enquanto usava suas 10 caudas para atacar a fonte da vida. Eles se concentram na defesa e na fuga do avião destruído. A fonte da vida não pôde fazer nada para detê-lo. A fonte da vida rugiu de frustração. Ele gritou para ele: maldito Ragnarok! Aproveite seu breve momento de arrogância, seu merdinha. Isso vai acabar muito em breve. O deus demônio da carnificina está certo sobre isso. É muito mais rápido que ele. Ele está se aproximando dele o mais rápido possível. Está caindo em sua direção como um funil gigante de energia e poder. Ele entrará em colapso se for atingido por este funil. É melhor você se apressar. Estou ficando sem tempo. Ele gritou mentalmente para a Legião 7. Talvez se ele jogar o tesouro para longe de si mesmo, o deus demônio pare de persegui-lo. Mas ele não desistiu. A principal razão é que ele é ganancioso. Ele não quer abrir mão de algo que já é dele. A segunda razão é que este tesouro é especial. Lydian possui uma centelha mundial que ganhou do primeiro sábio, então ele sabe que esta não é uma centelha mundial. É algo mais do que uma centelha mundial. É mais uma razão pela qual ele não deveria desistir do tesouro. Mas a razão mais importante é porque existe uma maneira de Lydian escapar impune deste tesouro e muito mais. Ele pode morrer, mas Lydian deve obter esta centelha mundial ou algo maior. Caso contrário, o seu esforço será em vão. Então ele deve escapar com isso. Legion 7 está cuidando de sua fuga agora. Estendeu um tentáculo através da esfera da alma até sua existência. Legion 7 começou a anexar sua alma imediatamente para que ele pudesse ressuscitar Ragnarok mais tarde. Sua alma está sendo consumida pela Legião 7, mas ele não resistiu nem entrou em pânico. Em vez disso, ele riu da onda de sangue vermelho prestes a alcançá-lo e fez questão de provocá-lo uma última vez. A fonte da vida falhou. Você também falhou. Veja-me rir. É a última risada e é minha. Fim do capítulo. Capítulo 1114 Legião vs Carnage. Dizem que quem ri por último ri melhor. Ele está rindo agora enquanto Carnage rende seus dentes inexistentes. Ele riu enquanto seu corpo era dilacerado de dentro para fora. O espaço foi arrancado de dentro dele, então sua existência também foi destruída. A esfera da alma deixou de existir por causa de sua morte. Voltou à sua âncora. A única coisa que restou onde ele estava foi um rasgo no espaço e um tentáculo escuro com pontos de luz de cores diferentes dentro dele. Este tentáculo está segurando a bola gigante de luz que Ragnarok segurava anteriormente. Ele puxou a bola e tentou arrastá-la através do espaço. Nunca. Veio o rugido furioso do deus demônio da carnificina. Ragnarok morreu, mas isso não tem importância agora. O que importa é que um terceiro o matou e está prestes a tirar vantagem da situação. Esta entidade está atrás da centelha mundial especial. Isso mais do que ultrapassou os limites do deus demônio. Não se trata de perder a única coisa que vai ganhar com toda essa empreitada de invasão de avião a terceiros. Ninguém vai tirar vantagem dele. Também rompeu o espaço atrás do tentáculo. Ele enxameou atrás do tentáculo, passando pelo mundo da manifestação e descendo até a matriz da lei. Ele até começou a se queimar para ganhar poder e velocidade suficientes para quebrar a matriz da lei. Carnage está realmente dando tudo de si. Ele ultrapassou a matriz jurídica em sua perseguição. Mas foi tudo em vão. Legion 7 foi muito rápido. O mundo abaixo é seu domínio e além disso, ele não estava fugindo, estava puxando seu tentáculo.
Então ele foi capaz de perder o deus demônio. O rasgo que ele criou na estrutura do mundo desabou, assim como o túnel por onde seu tentáculo passou. O deus demônio rugiu de raiva quando o túnel espacial entrou em colapso. Legion 7 se encontrou no mundo interior da Legion 1. Ele soltou um suspiro de alívio. Se o Kickstarter conseguir destruir a centelha do mundo especial, mas será tarde demais para eles se esconderem do deus demônio, eles perderam o tesouro e também estão condenados. Mas há também uma quarta opção. Eles perderão o artefato especial, mas ganharão mais se o plano for bem sucedido, colocá-los em muito mais perigo. Mas Soverick planejou isso, então eles acreditam que funcionará. Se o plano não funcionar, então seu objetivo de perfeição pode terminar aqui, apesar dos planos de contingência que eles têm. E tudo depende de o Carnage conseguir encontrá-los ou não. Eles obtiveram a resposta imediatamente. Soverick estava certo, como sempre está. O deus demônio rastreou a centelha mundial. Ele atravessou o espaço para o mundo interior e apareceu diretamente ao lado da centelha mundial especial. Então estava rastreando as trilhas. Conseguiu atingir seu alvo antes que a legião o destruísse. Carnage riu de alegria ao captar a centelha mundial especial. É meu agora, todo meu, eu acenderei, serei glorioso, devo me tornar a morte, o destruidor de mundos. Os deuses do mundo tremerão diante de mim. Ele rugiu de excitação e orgulho ao mesmo tempo em que começou a se fundir com a centelha mundial especial. Não vai perder tempo de jeito nenhum. Não correrá o risco de que algo corra mal quando a centelha mundial estiver finalmente ao seu alcance. Todos os seus corpos em diferentes partes do universo vazio romperam o espaço e apareceram ao lado dele imediatamente. Eles foram teletransportados através do espaço para se juntarem a este corpo na evolução para uma existência maior. Hoje, nascerá um destruidor de mundos. A nuvem vermelha de sangue começou a ficar cada vez maior. Seu estado de existência aumentou cada vez mais. Não há como o mundo interior de uma besta mundial tolerar seu tamanho e muito menos seu poder. Carnage nem sequer os tem como alvo. Apenas a mera presença de sua existência destruirá a Legião 1. Fim do capítulo. Capítulo 1115 O Kickstarter. Felizmente, o artefato em que o deus demônio está possui coeficientes de espaço e tempo em constante expansão. Soverick sorriu com a visão. Era um sorriso selvagem de loucura e desespero, tudo ou nada. Ele disse, fazemos isso ou quebramos. Eles estão no precipício agora. O deus demônio está bem aqui em seu mundo interior. Também está no Kickstarter, pois foi onde colocaram a centelha mundial especial. Isso significa que não há como voltar atrás para eles. Eles têm que arriscar tudo agora e ter sucesso ou perderão tudo. Então o Kickstarter foi iniciado. O artefato começou a se mover. Acendeu-se de repente e começou a girar. O tempo acelerou dentro dele enquanto o espaço se expandia. O artefato Kickstarter foi construído na forma da figura 8 ou do símbolo do infinito. São dois laços unidos em suas bordas. O primeiro laço, que é branco, foi construído usando a energia divina da árvore Pai para dar forma à energia cósmica. A autoridade da ordem que o Pai Árvore possuía foi usada como âncora da energia cósmica. O Deus Demônio ou futuro destruidor de mundos está dentro deste ciclo. Ele está girando em torno deste único loop repetidamente. O espaço está se expandindo e o tempo está progredindo mais rápido do que a taxa de tempo no universo vazio dentro dele. Isto foi alcançado como resultado da combinação da energia cósmica e das autoridades divinas da ordem, do espaço e do tempo. O laço branco é um pequeno mundo livre das leis do universo vazio. Portanto, o tempo e o espaço podem ser distorcidos dentro dele. Tudo o que custa, além dos requisitos iniciais de energia cósmica, é a energia para operá-lo. Essa energia está sendo fornecida pelo Pai Árvore através da autoridade do Supremo Celestial presente no centro do laço branco. A dilatação do tempo dentro do loop branco atingiu um ponto crítico. Mas e será uma catástrofe. O Pai da Árvore não é um Deus mundial.
Ele não tem poder e energia suficientes para continuar além desse ponto. Isso fará com que todo o tempo em que se expandiram se contraia repentinamente. Ele vai voltar como um elástico. O fluxo do tempo não voltará a zero depois de uma contração assim. Ele entrará no negativo, mesmo que brevemente. Este negativo irá se espalhar para o mundo interior da Legião 1, uma vez que o ciclo obviamente teria entrado em colapso naquele ponto. Então, sim, seria catastrófico se a dilatação do tempo não fosse atenuada. Felizmente, a catástrofe pode ser evitada por enquanto. O deus demônio se tornou com sucesso um destruidor de mundos. Então o pai da árvore fez o que Soverick disse e deixou rasgar. O circuito fechado dentro do circuito branco tornou-se aberto. Tornou-se conectado ao laço preto e capaz de interagir livremente com ele. Os dois loops querem colapsar um no outro. Isso fez com que o fim do mundo independente dentro do laço branco fosse fortemente atraído pela diferença de potencial. Ele disparou contra o laço preto carregando consigo a dilatação do tempo. O fragmento da lei suprema no mundo no centro do laço negro atacou o fim do mundo imediatamente. Foi uma reação instintiva. O equilíbrio cuidadosamente mantido no laço preto foi perturbado pela presença do destruidor de mundos. Isso fez com que o loop preto entrasse em colapso. Esse colapso foi uma coisa violenta. O tempo estava confuso e o espaço também. Todas essas forças cósmicas fundamentais desabaram sobre a lei suprema e o fim do mundo. As duas entidades opostas foram equilibradas. Nenhum deles cedeu terreno, então ambos foram forçados a pagar o preço pela reação negativa. Eles foram rasgados e esmagados em seus componentes básicos. Matéria e energia foram convertidas em energia num Big Bang. Lydian estava pronta para este Big Bang. O poder expandiu-se para fora dos circuitos colapsados, deixando apenas os restos dos dois supremos no centro. Esse poder então caiu nos braços abertos do motor mundial, que foi colocado em torno dos dois circuitos, encapsulando-os. O anel dourado rugiu e ganhou vida quando o poder foi derramado nele. O motor mundial foi acionado. Fim do capítulo. Capítulo 1116. Um ciclo de destruição e criação. O motor mundial era uma faixa dourada de luz, mas tornou-se uma esfera de luz dourada assim que começou a funcionar. A esfera de luz dourada cercou e selou os dois laços desmoronados. O motor mundial começou a converter energia cósmica em força cósmica. Agora é capaz de realizar as transformações de energia em matéria, interações de poder em autoridade e manifestações de leis em conceitos necessárias para administrar uma matriz de leis. Porém, sua operação não durará. O motor mundial precisa de uma entrada sustentada de energia para funcionar com energia cósmica e energia vazia como matéria-prima para funcionar. O Kickstarter forneceu apenas uma pequena explosão de energia. A explosão é muito poderosa, mas não é sustentada. Eles não têm uma lei suprema para mantê-la sustentada. Entretanto, há uma dívida de tempo e espaço a pagar na esfera em que o motor mundial se tornou. A falsa ordem do primeiro sábio e do fim do mundo foram reduzidas às suas formas básicas amarradas à destruição. Seu poder foi extraído deles para dar partida no motor mundial. Felizmente, eles são capazes de destruir mundos sozinhos, então não podem ser mortos por algo assim. No entanto, não é exatamente uma coisa boa para eles. Os dois estão vivos, então têm que lidar com o coeficiente negativo de tempo e espaço. O selo do motor mundial garante que somente eles sofrerão as consequências e não o mundo interior da Legião 1. O espaço entrou em colapso naquele momento. Começou a expandir-se após o colapso, mas não conseguiu ultrapassar o motor mundial. O tempo também começou a retroceder dentro do motor mundial. Ele retrocedeu ao ponto anterior ao colapso. O motor mundial forneceu a energia e o poder necessários para que essas reações ocorressem, retirando-as do universo vazio. Isso resultou na desvendação e redefinição dos eventos que ocorreram dentro da esfera. Tudo voltou ao ponto zero. O laço negro do caos foi reconstruído a partir da energia fornecida à medida que o tempo retrocedia. O fragmento do mundo reapareceu em sua posição correta no centro do laço preto.
O laço branco também reapareceu e o destruidor de mundos foi enviado de volta para dentro do laço branco. O fim do mundo voltou ao tempo em que girava em torno desse único loop continuamente. Neste ponto, o espaço está se expandindo e o tempo está progredindo mais rápido do que a taxa de tempo no universo vazio dentro dele. O Pai Árvore ainda poderia lidar com a progressão dos eventos e as necessidades de energia naquele ponto. O Pai Árvore riu e disse: mas não somos deuses do mundo. A Eternos concordou: não, não somos. Somos melhores. Somos legião. Todos sentiram imenso orgulho por sua conquista. Eles realizaram um milagre. É algo de que deveriam se orgulhar e se deixam ser. Eles escaram um deus-demônio. Então ajudou aquele deus-demônio a se tornar um destruidor de mundos. Em seguida, usou o fim do mundo e a lei suprema do primeiro sábio para dar partida em seu motor mundial. É uma ideia fodida, se é que alguma vez existiu. Até mesmo os deuses do mundo seriam cautelosos com os destruidores do mundo e não gostariam de entrar em contato com um, mas eles próprios decidiram criar um. Hélios murmurou: ainda não consigo acreditar que funcionou. Soverique se sentiu ofendido. Eu disse que ia funcionar e funcionou. Mas nem você tinha certeza se era uma boa ideia. Soverique se defendeu presunçosamente: eu não tinha certeza se era uma boa ideia só porque nunca tinha sido feito. Mas eu tinha certeza de que funcionaria. Eu vi funcionar, então deveria funcionar. Funcionou, então eu estava certo e isso é tudo aquilo importa. Isso conta como fusão nuclear ou fissão. Fim do capítulo. Capítulo 1117. Como tudo aconteceu. Eles decidiram não discutir mais com Soverique. Eles tiveram essa discussão antes de decidirem seguir com o plano. Soverique não gosta que duvidem de suas criações. Ele se orgulha de imaginar um futuro e realizá-lo. Qualquer um que duvide dele está duvidando da precisão de seus olhos. Você é muito ganancioso. Somos todos muito gananciosos ou não teríamos concordado em deixar Ragnarok destruir um avião para irritar Carnificina. É por isso que somos gananciosos. É para alcançar a grandeza. Soverique pensou consigo mesmo e com os outros. É bom e tudo, mas perdemos uma centelha mundial, disse Hélios. O clone do dragão disse com tristeza. Sim, e Ragnarok experimentou sua primeira morte. Pobre Ragnarok. Ele me lembra muito de mim mesmo. Isso os fez rir. Claro, Ragnarok lembra a todos eles mesmos. Afinal, ele é eles. Ele sempre fez o que eles teriam feito. Eles teriam escolhido ficar escondidos no Iron Furpack e fazê-lo crescer apenas para destruí-lo e obter poder quando tivessem a chance. Eles teriam escolhido experimentar a transformação em vampiro para adquirir informações sobre as leis supremas. Eles teriam teimosamente se recusado a escravizar-se voluntariamente a um deus-demônio. O momento mais louco foi quando Ragnarok decidiu comer o coração da Carnificina em vez de expulsá-lo de seu corpo. Era quase como se ele não tivesse aprendido a lição das vezes anteriores em que testou o destino. Isso mostrava o quão ganancioso ele era e que tipo de risco correria pelo poder. É semelhante ao quão gananciosos eles também são. Se eles não fossem tão gananciosos, eles teriam se concentrado apenas em tentar salvar Ragnarok, em vez de arriscá-lo para atrair um deus-demônio. É claro que eles poderiam tê-lo salvado se quisessem. Mas eles queriam ter certeza de que Carnide o seguiria até os confins do reino em busca de vingança. A Legião -1 disse à Legião 7, ninguém percebeu quando você colocou a centelha mundial no avião. Fiquei com medo de que o plano falhasse ali. O desempenho de Ragnarok foi muito excelente. Eles estavam todos focados nele. Ele iria destruir o avião, afinal. E o deus-demônio da ira distraiu o deus-demônio da Carnificina. Foi uma boa ideia vazar as coordenadas do avião para isto. Foi realmente um desempenho notável da parte de Ragnarok. Foi tão bom que o deus-demônio parou de cobrir todo o plano para que a Legião -7 pudesse invadi-lo. Legion 7 poderia ter salvado Ragnarok, mas não o fez. Em vez disso, ele plantou a centelha mundial.
E Ragnarok também garantiu que todos mordessem a isca com sua atuação. Falando em Ragnarok, o que fazemos com ele agora? Soverik perguntou. Legion7 tinha a resposta para essa pergunta. Consegui apoiá-lo, então o primeiro passo da unificação está quase completo. Posso criar outro corpo para ele. Soverik assentiu. Isso é bom. Talvez precisemos dele para nos ajudar a cuidar dos problemas dos vampiros. Ele gosta de caçar vampiros. Ele terá muito o que fazer em breve. Os demais estão cientes do problema a que Soverik se refere. O deus demônio da carnificina se tornou um destruidor de mundos. A maioria dos destruidores de mundos acaba com a raça que criaram quando eram deuses demoníacos. Afinal, eles não precisam mais de seus lacaios. Eles não podem mais ficar mais fortes criando uma raça ou expandindo seus pecados. Eles precisam consumir um mundo ou um coração de reino. Os vampiros deveriam ser um fardo inútil agora. Todos eles deveriam ser eliminados por desviarem energia do Carnage e não terem qualquer utilidade para ele. Mas o fim do mundo da carnificina não o fez. Em vez disso, está transmitindo sua posição para cada vampiro que criou e para sua linhagem. Está pedindo ajuda e puxando-os para a Legião 1. É um chamado que eles não podem ignorar ou recusar. Qual você acha que foi a razão pela qual Ragnarok estava destruindo o avião? Certamente você deve ter suspeitado dos motivos dele. Mas duvido que haja alguém aqui que pensasse que ele estava fazendo isso apenas para irritar Carnage. Fim do capítulo. Capítulo 1118. Uma obra de arte ou uma bomba? Legion7 murmurou. Carnage é verdadeiramente ingrato. Nós o ajudamos a se tornar um destruidor de mundos sem a necessidade de expandir sua capacidade de poder e absorver as marcas do pecado de outros demônios da carnificina. Tornou-se um destruidor de mundos muito rapidamente e com bastante facilidade, mas está enviando vampiros de todos os planos que invadiu para nós. O Pai Árvore riu. Eu não culpo a carnificina. Nós também ficaríamos muito bravos depois de tudo o que aconteceu. Acho que não. Acho que é justo que isso nos pague pelo uso de uma centelha mundial e da energia cósmica dentro dela com sua servidão. E daí se tiver que sofrer um ciclo de destruição por pelo menos os próximos 10 ciclos de origem. Não importa se somos os culpados aqui. Ainda precisamos lidar com a ameaça dos vampiros, já que não podemos nos esconder deles. Nós simplesmente fugiremos. Eles não poderão lutar contra nós se não conseguirem nos alcançar. Voltaremos para eles quando pudermos eliminá-los de uma só vez. Eles discutiram a ameaça dos vampiros como se dezenas de milhares de primogenitores não estivessem correndo em direção a eles agora. Eles não ficaram mais fortes depois de fazer o motor do mundo funcionar, eles ainda precisam usá-lo para construir o fragmento do mundo, mas não têm medo de alguns primogenitores. Não depois de capturarem um destruidor de mundos e usá-lo como gravetos em seu Kickstarter. Eles mexeram com poderes que deveriam estar fora de seu alcance. Do jeito que está, há uma chance maior de Carnage de matá-los do que alguns vampiros conseguirem matá-los. O Kickstarter que eles criaram pode se tornar uma bomba terrível se explodir. O ódio aos vampiros é a menor preocupação deles. Então eles passaram para seus próximos planos. Soverik insistiu. Está longe de ser perfeito. Está subindo uma montanha de dívidas em reação. O motor mundial está ganhando mais poder, mas não pode fazer isso para sempre. O lamentável fim do mundo e a lei da ordem do sábio estão pagando o dívida agora, mas teremos que pagá-la quando tentarmos substituir o Kickstarter pela nossa própria lei suprema. Além de sua culpa, seu fundamento é baseado no fato de o primeiro sábio não ser suicida. Se o primeiro sábio decidir descer e nos levar embora com ele, então poderemos ter muitos problemas em nossas mãos. O que ele disse é verdade. O Kickstarter está funcionando bem, mas não será assim por muito tempo. A principal razão pela qual está funcionando em primeiro lugar é que foi capaz de quebrar o fim do mundo e a lei suprema do poder através de sua reação antagônica. Esse poder foi mais do que suficiente para o motor mundial dar partida e também alimentar o Kickstarter.
É claro que o motor mundial utilizou a energia do vazio e a energia cósmica do universo vazio para se complementar, de modo que não é um sistema independente que não precisa de um fornecimento externo de energia e assistência. Mas o pior é que eles não têm mais controle sobre o motor. Começou e não pode ser interrompido, a menos que queiram quebrá-lo. Cada ciclo do Kickstarter produz mais energia do que o necessário para manter o motor mundial funcionando. Isso significa que o poder extra é usado para distorcer o espaço e o tempo dentro do Kickstarter porque eles não têm mais controle sobre ele. À medida que mais e mais ciclos ocorrem, mais e mais energia fica disponível e é usada para distorcer o espaço e o tempo. O desvio de espaço e tempo aumenta rapidamente, levando a uma dívida de coeficiente de espaço e tempo mais negativa. Toda essa dívida terá que ser paga quando o Kickstarter for interrompido. Então, quando eles tentarem substituir o Kickstarter por suas leis supremas, a fim de adquirir controle sobre ele e sobre o motor mundial, eles terão em suas mãos duas entidades poderosas muito loucas e uma dívida enorme para pagar ao universo vazio. Este cenário é o melhor cenário. O Kickstarter pode apresentar defeito antes que eles estejam prontos para substituí-lo por uma lei suprema. Uma das razões pelas quais ele pode se tornar defeituoso é se o primeiro sábio decidir destruí-lo por dentro. Fim do capítulo. Capítulo 1119. O segundo conceito principal. Eles têm certeza de que o primeiro sábio ficaria zangado com o que fizeram. Mas atualmente, o Kickstarter é um espaço e tempo isolados. Em uma situação normal, o primeiro sábio não deveria saber que é responsável por fazer com que um destruidor de mundos entre em contato com sua lei suprema. Esta é uma reação esperada, já que eles são fracos demais para entrar em contato com um e não deveriam ser loucos o suficiente para mexer com um destruidor de mundos. O primeiro sábio não deveria culpá-los por causa disso. Mesmo que ele descubra de alguma forma e os culpe por isso, idealmente, o primeiro sábio não deveria ser capaz de fazer nada a respeito e, idealmente, o primeiro sábio não deveria tentar fazer nada a respeito. O primeiro sábio deveria estar seguro porque o isolamento do espaço e do tempo está impedindo a fuga do destruidor de mundos. Mas se o primeiro sábio decidir que está disposto a destruir seu mundo em troca de derrubar Lydian, então o isolamento do Kickstarter será testado pelo poder de um deus mundial. O que eles construíram é uma bomba relógio. Parece apenas um motor perpétuo. Não é. É incrivelmente útil, pois apenas o subproduto de sua operação incluem essência de origem, mana e energia de origem. É assim que a árvore do reino produz a essência da origem, o mana e a energia da origem que ela usa para manter o reino e recompensar os sobreviventes da provação do céu. Estes recursos estão à parte da sua principal produção de força cósmica, pelo que o motor mundial é uma bênção para a Legião muito mais do que a sua capacidade de pôr em funcionamento uma matriz jurídica, mas também está a criar problemas para eles. Os vampiros estão vindo atrás deles e o primeiro sábio pode vir atrás deles. Ligue HTSN Omicron VYL. Eles não conseguem nem lutar contra o primeiro sábio. Eles só podem esperar que Soverick estivesse certo sobre o que o primeiro sábio pensou que aconteceu. Enquanto isso, eles se prepararão para mais de 10.000 vampiros de nível Deus da origem que os caçarão em todo o universo vazio. É uma coisa boa que a Legião-1 esteja muito longe do reino dos céus neste momento. A missão que a Legião-1 fez para o Senhor do Reino o levou para longe do reino. Isso lhes dará algum tempo para se prepararem para as batalhas que virão. Vamos fazer isso. Trabalharemos na matriz jurídica depois de conseguirmos tudo o que precisamos para uma tentativa melhor. Eles começaram a trabalhar assim que se decidiram. O período de discussão que tiveram depois que o Kickstarter começou a funcionar não durou nem um minuto. A troca de pensamentos é muito rápida, mas eles sentem que precisam se apressar na construção do segundo conceito. Eles começaram como se estivessem construindo uma matriz jurídica. Mas eles não estão usando o motor mundial porque não precisam dele para criar um conceito. Criar um conceito é algo que eles podem fazer facilmente por conta própria. Os quatro começaram a trabalhar imediatamente.
Legion 7 está fazendo a maior parte do trabalho, mas os outros dois estão ajudando enquanto Soverick supervisiona o processo. Eles usaram apenas fragmentos das leis do espaço, da vida, do fogo, da terra, do vento e do ar. Com o conceito, a Legion 1 seria capaz de se teletransportar através da maioria dos obstáculos. Este segundo conceito é muito importante para Lydian. Não é um conceito fazer da Legião -1 um deus da origem de 2 estrelas. Ele já atingiu o limite do poder dos deuses da origem graças à infusão de energia cósmica em seu primeiro conceito. Esse conceito que eles estão construindo será o seu segundo conceito principal. Este conceito é tão importante que eles suspenderam por enquanto o plano de construir uma matriz jurídica para que possam usar os seus fragmentos de poder em plena capacidade. É verdade que eles têm que descansar e adquirir algumas outras coisas para que possam construir um fragmento de mundo melhor. Mas o mais importante é que este segundo conceito tem que ser requintado e exigirá toda a sua atenção para torná-lo complexo. Legion 1 tem 2 habilidades divinas, então ele pode ter 2 conceitos separados no nível de origem. É inédito no universo vazio que um deus da origem tenha 2 conceitos principais, mas também é inédito que um soberano tenha conseguido separar seus corpos e alma, e então usar apenas a alma para se tornar um deus da origem, possuindo o núcleo de um besta mundial. Então, tecnicamente, Lydian -1 é a fusão de 2 raças. Ele é um elfo superior em alma com o conceito de vida, e uma besta mundial em corpo com a habilidade divina de devorar o mundo. Esta situação especial permitiu ter 2 conceitos principais. Fim do capítulo. Capítulo 1120 Complexidade acima da quantidade. A Legião escolheu uma fera mundial por vários motivos. Uma das razões é o mundo interior. Concedeu-lhes um domínio Origin muito poderoso e serviu como domínio para Lydian 9. A razão mais importante ainda é o fato de que o núcleo pode ser assimilado à sua existência sem problemas. Quando ele possui o núcleo, criou um novo corpo para ele imediatamente. Sua situação é muito singular. Ele não é apenas diferente de outros deuses da origem, mas outras feras mundiais no nível de deus da origem também não são como ele. Eles não têm uma alma origem separada em seu mundo interior como ele. Sua alma dentro de seu mundo interior, seu corpo e origem tornaram-se um. Ele, por outro lado, tem uma alma origem separada e um corpo origem. Seu mundo interior é atualmente independente de sua origem e alma, então a habilidade divina como uma besta mundial ainda existe. Isso significa que ele pode atualizá-lo para o nível original. Pode-se dizer que ele ainda está no processo de se tornar um deus de origem plena, apesar de ter atingido o limiar para criar um mundo. O conceito que eles estão criando irá atualizar a habilidade divina para o nível origem. Eles poderiam usar mais leis, mas estão se contentando com um conceito de 6 leis. Isto ocorre porque o número de leis em um conceito não é um determinante direto do poder desse conceito. Complexidade e função são mais importantes em um conceito do que o número de leis. Um conceito com muitas leis terá uma gama mais ampla de funções, adaptabilidade e potencial de crescimento, mas pode carecer de complexidade. A complexidade é muito importante para tornar o conceito realmente poderoso. Torna-se exponencialmente difícil tornar um conceito complexo quanto mais leis ele tiver. Isso significa que a complexidade é indiretamente proporcional ao número de leis. A esfera fantasma branca encolheu até se tornar um cristal branco de apenas 1 metro de tamanho. Então a matriz legal do universo vazio apareceu para examiná-lo. Uma tapeçaria tecida com fios de luz, mas no espectro visível e invisível, surgiu por um breve momento. Desapareceu sem fazer nenhuma alteração. Os clones da Legião não suspiraram de alívio. Eles não estavam nem um pouco preocupados com o resultado. Soverick estava altamente confiante na integridade e funcionalidade do conceito que criaram, então todos estavam confiantes de que passaria na inspeção do universo vazio e não seria rejeitado. Mesmo que fosse rejeitado, não teria nenhum impacto negativo sobre eles, exceto a perda de tempo e esforço.
A existência deles não seria muito impactada se explodisse porque não poderia suportar a pressão do universo vazio. Legion pegou o conceito e pressionou nele uma gota de essência de origem. Começou a brilhar, então ele o jogou fora de seu mundo interior no espaço vazio de sua origem. A essência de origem e a energia cósmica dentro dela impediram que fosse destruída em sua origem. O conceito se expandiu assim que saiu de seu mundo interior. Ficou tão grande quanto uma estrela. Então encapsulou seu mundo interior de fora. A Legião -1 desejou que ela encolhesse e começou a se fundir com ela. Agora que está feito, vamos fazer alguns preparativos e ter um período de descanso antes de começarmos a trabalhar na elaboração da nossa matriz jurídica. Vai demorar um pouco e não será fácil. Soverick disse com um sorriso. Fim do capítulo. Para saber o que as pessoas realmente pensam, preste atenção no que elas fazem, e não no que dizem. René Descartes.